Então tem gente entrando e nós estamos lendo, vamos ler, começar hoje a leitura desse livro, Criar Filhos Compassivamente, certo? E eu vou fazer a leitura desse livro que é fininho a semana toda. Quero ver você aqui, tá certo? Quero ver você aqui comigo de manhã. Não é pra assistir no YouTube depois, é pra assistir aqui comigo. Porque isso faz a diferença, as trocas e a conversa e o diálogo, certo? Espero que vocês tenham tido um fim de semana maravilhoso, conectados, com momentos de qualidade, de descanso, porque isso é sempre importante. Nós mães também precisamos descansar. E a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as necessidades das mães, né? E a gente tem necessidade, às vezes, de ficar sozinha, isso é importante. Mas a gente também tem que entender a necessidade do outro. E esse outro, normalmente, são os nossos filhos, né? Marido, esposas, enfim. Ok, meninas e meninos? Então, vamos lá? Criar filhos compassivamente, Marshall Rosenberg. Vamos começar o estudo, então, da comunicação não violenta. E o Marshall, ele começa esse livro falando sobre a cultura que a gente tem entre certo e errado, bom e mal, né? Onde a gente aprende a educar os nossos filhos com base nisso. O que você fez foi certo, o que você fez foi errado. Você é um bom menino, você é um mau menino, né? E a gente vai educando isso e isso tá meio que embutido. Às vezes a gente nem percebe, né, que isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa linguagem, da nossa comunicação violenta. E a gente se coloca dentro dessa cultura e quanto mais a gente tiver inserido dentro do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, mais a gente se distancia de uma comunicação não violenta. Por quê? Daí ele fala assim, ó, segundo a maneira como fui educado a pensar sobre criação de filhos, o trabalho de um pai ou mãe é fazer as crianças se comportarem bem. Eu achei isso fantástico, porque é verdade. Muitas pessoas me procuram quando vou fazer atendimento individual e eu vejo que tá subentendido na frase delas, no contexto, na demanda, que o que elas querem, que elas buscam é que os filhos se comportem bem e ponto, né? E ele fala assim, ó, conseguir o que desejamos da outra pessoa ou conseguir que faça o que nós queremos ameaça sua autonomia, seu direito de escolher o que deseja fazer. E sempre que as pessoas sentem que não podem escolher livremente, sua tendência é resistir, mesmo se enxergarem o propósito daquilo que estamos pedindo e sejam normalmente inclinadas a fazer aquilo. É tão forte a necessidade de proteger nossa autonomia que se percebemos que alguém insiste em seus próprios objetivos, se aquela pessoa age como se acreditasse que sabe o que é melhor para nós e não nos deixa escolha ou alternativa de ação, isso estimula a nossa resistência. O que ele está falando aqui? A gente, na maioria das vezes, a gente quer educar os nossos filhos para que eles façam o que nós queremos que eles façam. E isso causa resistência, isso causa rebeldia, isso causa desconexão. Ao invés de nós nos conectarmos com a criança não se sente validada, não se sente aceita, não se sente importante. Sem mencionar que a prática contínua disso, você tem que fazer porque eu quero, porque eu não quero. A prática contínua disso vai provocando na criança um sentimento de rebelião, ou seja, ela resiste a fazer, porque ninguém gosta, né, de ser cobrado o tempo todo. A gente, enquanto ser humano, a gente não gosta de ter que fazer o que o outro quer que a gente faça o tempo todo. A gente se sente ameaçado, então como um instinto, a gente acaba se tornando resistente, não só as crianças. O adulto também, né? Pega aí no casamento, teu marido manda você fazer alguma coisa, a tua tendência é o quê? Né? A princípio não vou fazer só pela forma como ele disse, né? Só pelo tom de voz. Depois que passa, a gente começa a repensar, mas nós, adultos, temos o quê? A consciência para poder analisar, refletir. A criança não, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E nós, pais, temos um senso, né, uma cultura muitas vezes embutida, né, que veio de geração em geração de que os pais precisam fazer com que os filhos obedeçam, né? Qual é o meu objetivo enquanto mãe, enquanto pai, né? Que meu filho me obedeça ou que meu filho crie e aprenda habilidades de vida. Existe uma grande diferença e aí para que o meu filho obedeça eu uso meios punitivos, coercitivos para fazer com que ele faça aquilo que eu quero que ele faça. E aí onde está a motivação? E ele fala muito sobre isso, né? Qual é a motivação que a criança tem para fazer o que você deseja? Ela está motivada de que forma? Pelo medo, né? Pela chantagem, pela ameaça
ou ela realmente desenvolveu alguma habilidade. Ele usa outros termos aqui nesse livro, mas é basicamente o que a disciplina positiva chama de desafio de comportamento versus características e habilidade de vida. E quem já fez os meus treinamentos já viveu dinâmicas assim pra gente entender a diferença entre características, né, de habilidade de vida e desafio de comportamento, certo? E aí ele continua assim, falando sobre a questão, né, da cultura que a gente tem. Segunda maneira, não, essa aqui eu já li, peraí, deixa eu pular, que eu não virei a página. Aqui, ó. Eles me mostram que, em primeiro lugar, não podia obrigá-los a fazer o que eu queria. Então ele conta, né, uma história que ele fala da vida dele, sobre os filhos dele. Que ele percebeu que não adiantava ele fazer com que os filhos entendessem que ele queria aquele ponto. Ele percebeu que isso não traria conexão para eles. E ele fala assim, não conseguia obrigá-los a fazer nada. Olha só, gente. Não conseguia fazê-los guardar o brinquedo de volta na caixa de brinquedos. Não conseguia que arrumassem a cama. Não conseguia obrigá-los a comer. Essa foi uma lição de humildade para mim. Aprender que, como pai, eu não tinha poder. Olha essa frase como ela é forte. Aprender que, como pai, eu não tinha poder. Nós vivemos uma cultura em que diz que nós temos poder sobre os nossos filhos. Vocês têm noção do peso dessa frase? Nós temos poder sobre os nossos filhos. E ele aprendeu aqui que ele não tinha poder como pai. E eu vou continuar para depois eu complementar. Por algum motivo, eu havia colocado na minha cabeça que cabia ao pai fazer a criança se comportar bem. E ali estavam aquelas criancinhas me ensinando esta lição de humildade, que não se pode obrigá-los a fazer as coisas. Eu consegui apenas fazer com que se arrependessem de não ter feito o que mandei. Olha isso. Quando a gente usa meios punitivos ou coercitivos para fazer com que a criança faça o que a gente quer, né? E aí isso causa uma rebeldia, a gente vai entrar numa disputa de poder que normalmente vai acabar em punição, em castigo, em violência de uma certa forma. A única coisa que a gente consegue no final é fazer com que a criança se arrependa de não ter feito o que eu mandei. Mas a gente não consegue forçá-la a fazer. Ela se arrepende pelo castigo, ela se arrepende pela briga, ela se arrepende pela bronca que a gente dá. Ela se arrepende de não ter feito. E não se arrepende porque ela entendeu as nossas necessidades. Ela se arrepende porque ela não quer ser castigada, não quer sofrer. Entendeu? Ela não quer sentir isso tudo. Por isso, ela se arrepende. Ela se arrepende pelo sofrimento que nós, enquanto pais, causamos nela porque acreditamos que temos poder sobre a vida dela. Ter poder sobre a vida de um filho. Gente, ter poder sobre a vida de um filho. O único que tem poder sobre a nossa vida é Deus. Ele nos criou, né? Agora nós temos poder sobre a vida dos nossos filhos. Mesmo porque quem somos nós para termos poder sobre a vida deles? O que a gente sabe, o que a gente tem certeza do que é certo, do que é errado, de que caminho eles têm que seguir, sendo que eles são diferentes de nós. A gente pode ter uma ideia, a gente pode ter um guia, né? Uma orientação, uma condução do caminho que eles devem percorrer, pelo que a gente deseja para eles. Mas poder de falar para eles o que você faz isso e ponto, porque eu tô mandando, eu sou seu pai. Quem disse que o que eles precisam fazer é o que eles precisam para viver, né? Quem disse, quem garantiu isso pra gente? E ao invés da gente permitir que eles se conectem com eles mesmos, a gente faz com que eles se desconectem, porque isso impede a autoestima, isso impede o senso crítico, isso impede a identidade deles de ser construída. E várias outras habilidades que a gente está impedindo que eles aprendam, que eles exerçam, quando a gente acredita que tem poder sobre a vida deles. Porque eles precisam fazer porque minha mãe mandou e ponto. Porque meu pai mandou e ponto. Respeito é completamente diferente de poder. Respeito se conquista através de respeito mútuo, de acordos mútuos, entendeu? O poder, ele não cria respeito. O poder, ele ameaça, né? O poder, ele constrange, ele amedronta. E isso não tem nada a ver com uma relação positiva, com uma relação harmônica que vai fazer com que a criança pense, reflita, certo? É muito profundo isso aqui, mas é muito verdadeiro. E ele continua assim: e sempre que fui tolo bastante para fazer se arrepender de não me obedecerem, eles me ofereceram uma segunda lição sobre paternagem e poder, que acabou se mostrando muito valiosa ao longo dos anos. Qual foi?
faziam com que eu me arrependesse de ter feito aquilo, porque violência gera violência. Olha que lindo isso, né? Então, a criança se arrepende de não ter feito o que eu queria que ela fizesse. Por quê? Porque ela não tá querendo sofrer mais, então deveria ter feito, senão não teria ficado de castigo, deveria ter feito, senão não teria apanhado. Só que isso gera uma agressividade, uma raiva, porque a criança se sente desvalidada, com sentimento de vingança. E aí ela devolve isso pra mim. E aí eu passo a me arrepender de ter feito o que eu fiz, porque eu preciso, primeiro que eu vou continuar fazendo o tempo todo, porque a habilidade que a minha criança precisava ter, eu não ensinei. Então no dia seguinte eu vou ter que ameaçar, vou ter que punir, vou ter que castigar de novo. E aí eu vejo que ela não tá aprendendo nada com aquilo que eu tô fazendo. Então quem se arrepende agora sou eu de novo de ter feito. Por quê? Violência gera violência. E aí a gente entra num ciclo tóxico de violência em cima de violência, num lar onde devia existir amor em cima de amor. Tá fazendo sentido? Estão entendendo a lógica disso aqui? Porque assim, gente, não tem violência, só tem duas saídas. Ou a criança se torna violenta também e aí devolve pra gente na agressividade. Se a gente grita, ela também grita, né? Tudo isso de acordo com o temperamento dela. Se a gente ofende, ela também ofende. Se a gente começa a ameaçar, ela começa a ameaçar a gente também. Se a gente faz chantagem, a criança também começa a fazer chantagem com a gente. Isso tudo dependendo do temperamento dela. Ela vai repetir o padrão. Ou a criança acaba se calando, tá? Ou seja, ela se fecha, ela se isola, ela se submete. Isso não significa que ela está aprendendo habilidade, só significa que ela acha que ela não tem voz, que ela acha que ela não é digna, que ela acha que ela não tem valor. E aí é aquela criança que vai viver sempre à sombra de alguém, dependente o tempo todo, com baixa autoestima, sem senso crítico, sem atitude, sem ousadia, sem determinação, sempre entendendo que alguém é que manda nela. E isso contribui também para os relacionamentos abusivos no futuro. Então só tem duas saídas de violência. Ou eu provoco rebelião, né? A criança se disputa comigo e vai repetir o padrão do meu comportamento, ou eu provoco apatia. Eu não ensino nada, certo? Não ensino nada quando eu trato a criança somente à base do meu poder, achando que eu tenho poder sobre a vida dela. E ele continua aqui. Pesquisas indicam que cerca de 80% dos pais norte-americanos, porque ele é norte-americano, esse escritor, acreditam sem reservas, ou seja, sem nenhuma dúvida, na eficácia do castigo físico para crianças. Essa é aproximadamente a mesma porcentagem dos que defendem a pena de morte para criminosos. Gente, olha que triste isso. A mesma porcentagem de pessoas que defendem a pena de morte para criminosos também defendem o castigo físico para crianças. E aí a gente volta naquele assunto. Se um professor bate no seu filho, você vira um bicho, né? Você não aceita, você vai na Secretaria de Educação, você vai para a escola, você reclama, você contesta, você acha aquilo um absurdo. Se um adulto numa festa, qualquer adulto, qualquer parente, qualquer pessoa rela no seu filho, você também se choca, você não gosta, você briga. Agora um pai tem o direito de bater no filho? Agora um pai pode bater no teu filho. Se bater, e se você bate, ou se você defende a violência, ou se conhece alguém que defenda a violência, porque a violência ela educa, por que um professor não pode bater num aluno? Por que um estranho não pode bater numa criança numa festa? Se o objetivo da agressão física, da violência, é educar a criança, por que não se pode usar essa agressão o tempo todo, em qualquer lugar, em qualquer pessoa? Não faz sentido nenhum os pais que defendem a violência. Se eu bato para educar, por que o professor não pode bater para educar? Mas o professor não educa, ele educa também. Essa teoria de que a escola não educa, gente, isso é balela. Escola também tem o dever de educar, porque a criança ela é influenciada pelo meio em que ela vive também. Então, o professor em sala de aula, ele tem que saber educar uma criança, desenvolver habilidades, características importantes de vida nessa criança em sala de aula. Porque em sala de aula, a gente também precisa aprender a ter respeito, ousadia, atitude, cooperação, empatia, paciência. Então, são todas habilidades que se constroem através de uma educação, que se aprende através de uma educação. Então, o professor em sala de aula, se ele acha que ele tem que só passar informação, ele está perdendo a formação de um indivíduo. Então, preocupado somente em dar informação, eu esqueço da formação daquele aluno, que também é responsabilidade minha. Não é total minha, mas também é minha.
E se você estuda disciplina positiva em sala de aula, você sabe que uma criança que se comporta bem é uma criança encorajada. Logo, ter a ideia de que a educação só depende da família é equivocada. Porque se você, enquanto professor, estimular as habilidades do seu aluno em sala de aula, ele vai se comportar bem e você também está educando. Certo, gente? Então, se a gente for defender esses 80% aqui que acreditam que a punição, que o castigo físico para a criança funciona, a gente também entra nesse ciclo tóxico de achar que violência ensina. Ensina o quê? Violência limita. Violência, ela inibe o desenvolvimento, tanto cognitivo quanto emocional. Ela não educa. E se você acredita que educa, então pense um pouco, por que só você pode usar a violência para educar o seu filho? Por que outras pessoas não podem usar, se o único objetivo dela é educar, é ensinar? Não faz sentido. Se um professor ele tem que aprender a ensinar o aluno conversando, se um estranho ele tem que aprender a ensinar uma criança conversando, por que o pai não pode aprender a ensinar conversando? Por que um pai pode ensinar batendo? Não faz sentido, gente. Na verdade, isso é uma defesa que a gente tem porque a gente não sabe fazer de outro jeito, então a gente usa a violência. Afinal, quando eu apanho, meu cérebro entende que aquilo é errado e por medo, por não querer sofrer aquilo de novo, ele para. Mas isso não significa que a habilidade foi desenvolvida, que a paciência, que a cooperação, que a empatia, que a responsabilidade foi desenvolvida. Só significa que eu não quero mais apanhar. Tá fazendo sentido isso pra vocês? E aí, ele continua aqui. A pergunta número 1 que a gente tem que fazer, que ele usa, tá? Dentro dos atendimentos dele é a seguinte: o que você quer que a criança faça de outro modo? Ou seja, sem bater nela, sem usar a violência, tá? O que você quer que ela faça? Pense, sem ser batendo, como é que você quer que ela faça aquilo e o que você quer que ela faça de um outro modo? Aí a pessoa pensa assim: se pararmos nessa questão, pode parecer que em certas ocasiões a punição funciona, pois por meio de ameaça ou aplicação de castigo, certamente conseguiremos algumas vezes influenciar a criança a fazer o que queremos. Até aqui tudo bem, certo? Na maioria das vezes esse é o motivador que faz com que os pais continuem batendo nos seus filhos. Contudo, ele fala, ao acrescentar uma segunda pergunta, ele observou que os pais percebem que a punição nunca funciona. E a pergunta que ele faz é a seguinte: quais são as motivações que queremos que a criança tenha para agir como desejamos? Quais são as motivações que queremos que a criança tenha para agir como desejamos? Essa segunda pergunta nos ajuda a ver que a punição não é apenas ineficaz, mas impede que nossos filhos façam as coisas pelos motivos que desejamos. Ou seja, se você quer que o seu filho aprenda a guardar os brinquedos, porque ele precisa ter responsabilidade, bater nele, ameaçar ele, castigar ele, punir ele por não ter guardado, não vai fazer com que ele aprenda a guardar para ter responsabilidade. Vai ensiná-lo que se ele não guardar, ele vai apanhar. Então, qual é o motivo de bater? Se é para educar? Educar para quê? Educar para ter medo de levar porrada? Educar para ter medo de um adulto? Educar para achar que alguém superior a ele vai sempre tratar ele com inferioridade? Você educa, eu bato para ele entender que ele precisa me respeitar. Ele não te respeita. Ele tem medo de você. Medo e respeito são completamente diferentes. E a gente vem de uma cultura lá dos nossos pais, lá dos nossos avós, de que respeito e medo eram a mesma coisa. Porque se batia muito. Minha avó conta que ela teve braços e pernas quebrados pela minha bisavó por conta de casa mal limpa. E nem tava mal limpa assim, às vezes era uma poeirinha que tava num prato e minha bisavó quebrava braço e perna dela. E tava tudo certo naquela época. Não era errado fazer isso. O pai tinha o dever e o direito de bater nos seus filhos. E os filhos tinham que ficar quietos em respeito, mas não era respeito, era medo. Imagina, gente, quebrar braço e perna. Minha sogra também conta coisas. Se você for conversar com sua avó, seu avô, até mesmo talvez sua mãe, seu pai, você também vai ouvir histórias que você vai ficar chocado. Mas isso não ensina e não educa. Pergunta para os seus avós o que eles aprenderam com isso. Olha os medos e os traumas que essa geração carrega hoje. Eu vejo isso na minha avó, meu avô já se foi, mas eu vejo isso nela. As crenças, as limitações, os impedimentos que ela tem hoje. A minha sogra,
né? E tantos outras pessoas que a gente vê que convivem dentro dessa violência. Se você for analisar isso dentro da sua família, você vai ver as limitações dessas pessoas. E aí você diz, educar para quê? Certo, gente? Então, bater não educa, castigar não educa, punir não educa. Gabi, o que eu faço então? Aí vem a questão da permissividade. Então, tem que deixar a criança fazer o que ela quer, do jeito que ela quer? Não, gente. Só que existem meios alternativos entre a agressividade, o autoritarismo e a permissividade. Tem um caminho do meio, tá? Não é isso ou isso. Existe um caminho aqui, ó. E é esse caminho aqui que a gente precisa aprender. E é o que eu sempre dissemino para vocês em todos os meus vídeos, em todos os meus posts, em todos os stories. E que nós vamos aprender também através de uma linguagem diferente agora, estudando CNV. CNV é a abreviação de comunicação não violenta. Então hoje existe disciplina positiva, Montessori, CNV, criação consciente, o que mais? Parentalidade positiva, inteligência emocional. Hoje existem tantas doutrinas, tantos estudos que nos ensinam o caminho do meio. Então a gente não tem mais justificativa de que a gente não sabe, tá? Nós estávamos aqui, não sabíamos, talvez a gente passe para lá, sei que existe, mas não sei como lidar com isso. E agora você pode aprender. Certo, gente? Então, amanhã nos vemos novamente. Espero que tenha feito sentido para vocês o estudo de hoje. Espero que vocês tenham caído algumas fichas aí para vocês, aprendido, refletido sobre, e amanhã a gente continua, tá? Nós vamos falar que a permissividade também não ensina, o autoritarismo também não ensina, e aprender a construir uma conexão, né? Certa qualidade de vínculo é o próximo tópico. Já tá tudo anotadinho aqui, de quando eu estudei, e eu vou ler para vocês alguns tópicos, alguns pontos, e a gente vai discutir sobre isso, tá bom? Espero ver vocês aqui então, 7h45, amanhã. Um beijo, fiquem com Deus. Fui.